Galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos dar início a um novo assunto dentro de biologia, que é ecologia. Começamos entendendo o conceito da palavra ecologia. Então, do grego é oikos, né, que vem direcionar essa parte de eco, é casa. E logos é estudo. Não é diretamente o estudo da casa. Essa casa que tem na descrição dessa palavra seria o meio ambiente. Então, nós vamos estudar o meio ambiente, toda a sua composição, e vamos estudar os seres vivos que estão dentro desse meio ambiente. Como esses seres vivos se relacionam entre si e como esses seres vivos se relacionam com o próprio ambiente. Então, tem alguns conceitos básicos de ecologia que é preciso que a gente leia, releia, revise, para que a gente consiga entender conceitos mais amplos. Então, esses conceitos, geralmente, eles vão se relacionando com o próximo conceito que a gente vai estudando, para você ter uma noção, certo? A gente começa falando de indivíduo. Então, o indivíduo é um exemplar de uma espécie. Vou colocar aqui o nosso laser para a gente ver melhor. Então, um exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma unidade distinta. Então, aqui eu tenho esse indivíduo aqui, a girafa. Tá? Aqui o indivíduo girafa. Porém, se eu reunir conjunto desse mesmo indivíduo, eu vou ter espécie, certo? As espécies, indivíduos da mesma espécie, vão parecer entre si, vão compartilhar características similares e... principal conceito de espécie dentro de ecologia. Quando eles se reproduzem, eles têm capacidade de gerar um descendente fértil. Então, eu coloquei aqui a foto de uma outra girafa, de outro indivíduo da mesma espécie, e destaquei o nome científico aqui da girafa. Então, toda espécie tem seu nome científico. No caso, nós estamos falando dessa espécie aqui, as girafas Cameleopardalis, certo? Que é o nome científico. Depois, nós vamos reunir o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Vai receber o nome de população. Então, quando eu tenho um conjunto de indivíduos da mesma espécie, eu posso dizer... exemplo, aqui, pessoal, olha, eu tenho um conjunto de girafas da mesma espécie, então eu tenho uma população de girafas naquele nome científico, né, que foi as girafas Cameleopardalis. Então, aqui eu tenho uma população, certo? Quando eu tenho o conjunto de populações diferentes, numa determinada região, eu vou ter o que eu conheço como comunidade. Então, comunidade ela é o conjunto de populações diferentes convivendo em determinada região. E olha, como diz aqui no conceito, interagindo, que aí essa interação vai poder ser de forma direta ou de forma indireta. Então, ok, aqui, olha, dois indivíduos diferentes, duas espécies diferentes. São girafas? São, mas são espécies diferentes, então elas, cada uma, devem ter sua população ali, interagindo, formando uma comunidade. Outros conceitos básicos também é o de ecossistema. Então, quando a gente reúne várias comunidades, prestem atenção que a gente já está numa amplitude, né? Em algo maior. A gente começou com indivíduos, já estamos falando de ecossistemas. Então, aqui eu tenho um conjunto formado pela comunidade, que vai ser o meio biótico. Esse biótico aqui, ele está relacionando com seres vivos diretamente. E o ambiente físico, que é o meio abiótico. Então, é o ar, a água, as rochas, o solo, tudo aquilo que não tem vida diretamente, mas que faz parte de uma comunidade. Então, o ecossistema ele pode ser uma lagoa, ele pode ser um deserto, ele pode ser uma floresta. Então, eu coloquei aqui, olha a nossa amiga girafa aqui dentro do ecossistema, né? Então, ela está aqui, o ecossistema dela é um ecossistema terrestre, que nós teremos ecossistemas terrestres e aquáticos, como vocês podem ver aí nos exemplos. E a nossa girafa, ela tem um ecossistema dela. Ok? A gente vai encontrar tipos diferentes de ecossistemas e vamos estudar durante a nossa disciplina. Quando eu reunir todos os conjuntos de ecossistemas, seja ele aquático, seja ele terrestre, eu tenho uma biosfera, como diz aqui, olha, conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Gente, é um conceito básico de ecologia muito amplo, porque ele vai unir, como diz aqui, olha, toda a porção de terra existente, onde existe vida. Olha a nossa amiga girafa aqui, novamente. Então, ela está aqui, olha, nessa imagem que configura justamente a biosfera, certo? Então, recapitulando aqui, agora eu já trouxe nosso amigo pinguim para ser o exemplo aqui da nossa aula. Eu vou ter um indivíduo
Esse indivíduo vai fazer parte de uma espécie, o conjunto dessa espécie é população, conjunto de populações diferentes convivendo em uma mesma região é a comunidade, o conjunto de comunidades que estão interagindo de forma direta ou indiretamente é um ecossistema e o conjunto de todos os ecossistemas é a biosfera. Como eu falei para vocês, esses conceitos eles acabam se interligando. Ainda faltam 2 conceitos básicos para a gente aprender nessa aula de hoje. Eu tenho o habitat. Então, habitat, eu tenho certeza que quando você escutou essa palavra aqui na nossa aula, habitat, você já deu uma noção de ambiente, de localidade, certo? O habitat de um certo animal. Você consegue identificar isso. Então, você já está sabendo, porque é algo que a gente costuma ouvir nas questões e em nossas leituras. Então, habitat é o local onde o indivíduo, a espécie, pode ser encontrado. De forma bem popular, como eu coloquei aqui no slide, é o endereço. O endereço daquela espécie dentro do seu ecossistema. E vocês podem ter noção, você já tem noção, mas por essa imagem, a gente pode compreender que o habitat do pinguim são em regiões de clima frio, são nos polos. Essa ave, ela gosta muito da questão de ilhas, porque ficam próximos ao oceano e eles têm esse habitat, eles precisam habitar locais frios e próximos ao oceano, que tem um fácil acesso. O nicho ecológico. Bem, você pode agora não lembrar o conceito de ecologia diretamente de um nicho ecológico, mas você sabe o que é um nicho ecológico. O nicho ecológico é você entender qual é o papel desse indivíduo, certo? Qual é o papel desse pinguim dentro do seu habitat, dentro do seu ecossistema? Você vai entender as funções que ele tem ali dentro, que ele exerce, o que ele desempenha. Então, tomando como exemplo os pinguins, a gente pode dizer o quê? Os pinguins são aves que moram em clima frio, habitam, né, regiões de clima frio, adoram se alimentar de mexilhões, crustáceos, peixes, são bons nadadores, eles são parceiros que gostam de ter uma monogamia, o pinguim fêmea e o pinguim macho, eles escolhem um parceiro, passam o resto da vida, só se tiverem, apresentarem problemas para reproduzir, é que eles trocam de parceiros. Cuidam dos seus filhotes depois que eles chocam os ovos, eles têm esse cuidado com os ovos, eles chocam, os filhotes saem dos ovos, eles cuidam, eles têm cuidado parental. Depois disso, eles alimentam os filhotes até quando os filhotes trocam de penas, já estão prontos para nadar e conquistar o ambiente. Então, todas essas informações sobre alimentação, reprodução, costumes, sobrevivência, todas essas informações que eu falei aqui sobre o pinguim, significa que é um nicho ecológico do pinguim. E cada espécie vai apresentar o seu nicho ecológico específico. Certinho? Nossa aula fica por aqui. Eu indico que você faça essas anotações desses conceitos básicos à medida que você está assistindo essa aula. Prepare o seu resumo, prepare a sua anotação e coloque aí no caderno. Tá bom? Tchau e até a nossa próxima aula de ecologia.